1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Eu vou ler aqui na tradução NVT, que diz assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Aqueles que não cuidam dos seus, ou seja, dos seus parentes, dos seus familiares, especialmente, dos de sua própria casa, da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes ou infiéis. Meus irmãos, queremos nesta noite meditar com vocês numa palavra, num assunto muito importante para nós, família, que é sobre o cuidado. Sobre o cuidado. E família, irmãos, é uma bênção, é um projeto de Deus, é uma ideia de Deus, é uma invenção do Senhor. Antes de Deus criar qualquer instituição aqui na terra, antes dos homens criarem qualquer instituição, Deus já criou a família. Ele já criou Adão, colocou lá no jardim do Éden, disse que não é bom que o homem esteja só, e ele fez para Adão um auxiliador, uma companheira, uma pessoa, uma mulher idônea, que o auxiliasse, lhe correspondesse. E assim Deus fez Eva e deu a Adão. E Adão, irmãos, quando recebeu Eva de presente, ele compôs um hino, compôs uma poesia, e disse: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E assim, irmãos, no altar, nós recebemos o nosso cônjuge ali no casamento, com muita alegria. E é uma bênção, a família é uma bênção para a sociedade, é uma bênção para a nossa vida. No dia a dia, nós passamos muitas lutas, muitas dificuldades, irmãos, e tem gente que é rejeitado na escola, é rejeitado não sei aonde, mas na família ele é aceito, na família ele se sente importante. Quando muita gente, irmãos, rejeita, a família acolhe. Então a família é um porto seguro, a família é uma bênção para todos nós. A família começa com o casamento que a Bíblia ensina é o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, monossomático e confessional. O que é que significa isso, irmãos? Com base em Gênesis 2, 24 e com base em Mateus capítulo 19, quando Jesus também ratificou o que está escrito lá em Gênesis. O casamento que Deus reconhece e abençoa, primeiramente, é um casamento heterossexual, ou seja, o casamento de um homem com uma mulher. Este é o único casamento que Deus abençoa, de um homem, nascido homem, biologicamente homem, e uma mulher, biologicamente determinada, geneticamente mulher. Além disso, irmãos, tem que ser monogâmico, ou seja, um só homem casando com uma só mulher. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Não é as suas mulheres, não são as suas mulheres. Unir-se-á a sua mulher e ambos, os dois serão uma só carne. Se faz um só corpo. E essa união, irmãos, do marido e da esposa, é uma união muito íntima e muito profunda, que simboliza e aponta para a união do Pai, do Filho e do Espírito Santo na Trindade divina. Irmãos, uma união heterossexual, é uma união monogâmica, monossomática. Os dois se tornam uma só carne. O casamento, a consumação do casamento se dá na relação sexual do homem com a sua esposa, dos nubentes, consumam o casamento na relação sexual. Eu disse hoje à tarde aqui que a relação sexual do casal, ela é fundamental para o casamento e para a família. Sexo fora do casamento ou antes do casamento é pecado, mas sexo dentro do casamento é um
mandamento de Deus, não somente uma permissão, não somente uma bênção, mas também um mandamento de Deus para o homem e a mulher. E o casamento também é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus uniu, não separe o homem. Deus criou o casamento, mas o homem no seu pecado criou o divórcio, irmãos. E nós, como crentes, devemos ter o mesmo sentimento que Deus tem. A Bíblia diz lá em Malaquias que Deus aborrece o divórcio, que Deus não se agrada do repúdio. E nós também, como filhos de Deus, não podemos, irmãos, jamais pensar em incentivar divórcio. Temos que lutar pelo casamento. E outro princípio do casamento bíblico e cristão é que o casamento deve ser confessional. Crente casando com crente. Não dá certo crente casar com descrente, irmãos. Deus não abençoa nenhuma relação dessa. Ninguém me chame para fazer casamento, nenhum crente me chame para fazer casamento se ele for casar com uma descrente, que eu não celebro. Nem na igreja, nem em buffet, nem em lugar nenhum. Eu só celebro casamento de crente casando com crente. Porque, irmãos, um crente indo casar com uma pessoa descrente está na desobediência. Está na desobediência, está fora dos planos de Deus. Como é que o pastor pode abençoar aquilo que Deus não abençoa? Não pode. Então, casamento confessional. Quem assim procede, quem assim faz e assim procede, irmãos, tem a bênção de Deus na sua vida. A Bíblia é o manual da família. Glórias a Deus por isso. E na família, irmãos, é muito importante que todos os membros da família sejam unidos e eles estão interligados, eles são interdependentes, um depende do outro, estão ligados pelos laços de consanguinidade e de amor, que marca essa união entre todos os membros da família e faz, irmãos, com que cada um cuide do outro, adotando o famoso lema que diz: um por todos e todos por um. Então, lemos aqui nesta noite, 1 Timóteo 5:8, que se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, todos nós na família temos esta responsabilidade. Temos este cuidado de cuidar uns dos outros. O marido cuida da esposa, a esposa cuida do marido, os pais cuidam dos filhos, os filhos cuidam dos pais, o irmão cuida de outro irmão, e assim, irmãos, nós vamos fazendo a vontade de Deus. Deus quer que cada família crente, irmãos, seja sal da terra e luz do mundo. Deus quer que o nome dele seja glorificado por meio de cada família crente. É muito feio, irmãos, e é um escândalo para o evangelho quando uma família crente dá mau testemunho. É quando uma família crente, o marido não se entende com a esposa não se entende com o marido, a vizinhança só ouve as brigas, e é um chafurdo muito grande, e isso, irmãos, é um péssimo testemunho para as pessoas descrentes. Mas, irmãos, o nome do Senhor é glorificado quando as pessoas do mundo olham para uma família crente e vê que aquele esposo ama a sua esposa, e vê que aquela esposa ama o seu esposo, vê que aqueles pais cuidam daqueles filhos com amor, que aqueles filhos honram os seus pais, e assim, irmãos, eles glorificam o nome de Jesus. Talvez você nem perceba, talvez você nem tenha ideia o quanto a sua família é observada. Em todo lugar, irmãos, a sua família é muito observada. Nós moramos lá no condomínio, eu e Júnior, e lá naquele condomínio, irmãos, muitas vezes, várias vezes, pessoas, quando a gente estava subindo no elevador, pessoas puxavam conversa com a gente, pessoas descrentes, para falar da nossa família, para falar dos nossos filhos, para falar da gente, e a gente nem imaginava que
que eles estavam observando os nossos filhos que saíam para brincar lá embaixo na área de lazer, como eles se relacionavam com todos, como a gente tratava eles, e eles diziam a gente, e eles ficavam impressionados. Tinha um deles lá que era ateu, ele não tinha fé em nada, não queria saber de religião, de Deus, nem de crença, de fé, nem de nada, mas ele ficava assim, e gostava de puxar conversa com a gente, para elogiar os nossos filhos, e falar bem dos nossos filhos, e ele via que tudo era diferente, irmãos, porque Jesus disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A minha família, a sua família, que ser instrumento de bênção, irmãos, para as demais famílias da nossa cidade. É assim que Deus espera de cada um de nós. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a família começa no casamento e ela vai crescendo. Ela vai crescendo e aí depois vem os filhos. Nada de ser pai de pet, nada de ser mãe de pet, irmãos. Crente é pai de menino, é mãe de menino, menino ou menina, né? E nada de pet. Quem quiser criar os seus pets, pode criar e trate bem eles, porque a Bíblia diz que o justo cuida bem dos seus animais, mas tratar pet como gente, irmãos, está errado. Nenhum animal foi criado à imagem e semelhança de Deus. Somente o homem é coroa da criação, imagem e semelhança de Deus. Então, tem que fazer menino. Casal casou para ter menino, para ter filhos. Louvado seja o nome de Jesus. Então, vem os filhos, irmãos, e a família cresce, e eles vivem na união, eles vivem desfrutando desse convívio mútuo, de modo, irmãos, que se torna um só corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, fala da interdependência, fala da união, da influência mútua que existe entre os membros da igreja uns com os outros, mas a gente aplica também esse princípio à família, que diz, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. A gente sente a dor de um filho, a gente sente as preocupações de um filho, a gente sente, irmãos, as alegrias e as dores do cônjuge. Tudo está interligado. Não pode o marido viver, irmãos, sem se preocupar com a vida da sua esposa, com os sonhos da sua esposa, com o trabalho da sua esposa. Não pode uma esposa viver como se o seu marido não existisse. Então temos que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, e a gente, irmãos, sente tudo, sente. Eu lembro, irmãos, que quando os meus filhos iam fazer prova, a gente fica naquela agonia, parece que é a gente mesmo que vai fazer prova também, porque o amor que nos une é muito forte, de modo que a gente tem esse sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro, e isso, irmãos, é muito importante para a família. O esposo se colocar no lugar da esposa, a esposa se colocar no lugar do esposo. Às vezes eu digo lá em casa que a esposa passa tanta luta, irmãos, tanta desafio, que eu fico assim pensando. É por isso que Jesus mandou os maridos amar as mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, irmãos. Se não tiver esse amor, não dá certo, não vai dar. Então, irmãos, a palavra-chave desta noite de Deus para nós chama-se cuidado. Quem ama, cuida. Glórias ao nome de Jesus. Jesus disse que onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. A gente só coloca o nosso coração, a gente só coloca o nosso tempo, a gente só dedica atenção àquilo que a gente dá valor. O marido, ele não pode amar mais a sua bicicleta do que a sua esposa. Ele não pode amar mais a sua moto do que a sua esposa. Ele não pode amar mais o seu sítio do que a sua esposa. Ele não pode amar mais um lazer do que a sua esposa. E o contrário também é verdadeiro. Então, irmãos, é importante esse cuidado mútuo entre os cônjuges, no casal. Ele cuidando dela e ela cuidando dele. Eclesiastes
capítulo 4, versículo 9 a 12, tem uma palavra muito interessante, irmãos. O casal não pode viver como duas pessoas estranhas dentro de uma casa, é que ninguém liga para o outro. Eu tinha, irmãos, um casal que era amigo nosso, colegas. Ele tinha se desviado dos caminhos do Senhor e tinha casado com uma moça que não era crente, e era uma tribulação na vida dele, e eles viviam debaixo do mesmo teto, mas brigando um com o outro, querendo, o maior sonho da vida dela era derrotar ele, era acabar com ele, era diminuir ele, pisar nele, e era uma coisa maligna, irmãos, do inferno, um negócio daquele. E o pobre do irmão desviado estava sofrendo muito, né? Voltou para Jesus, e mesmo assim continuou na prova. E a pessoa fica só. A pessoa fica só. Mas a Bíblia diz, irmãos, em Eclesiastes 4, 9 a 12, que é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Eu louvo a Deus, irmãos, Deus tem me abençoado muito, Deus tem me feito prosperar em tudo na minha vida. Tem se cumprido o Salmo 1, versículo 3, que será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Deus tem me abençoado muito, irmãos, mas, irmãos, eu não teria conseguido tudo o que consegui se não fosse com a ajuda da minha esposa. A minha esposa ao meu lado, a minha esposa é sempre ao meu lado, me ajudando em todas as coisas, porque é melhor dois, irmãos, do que um, porque um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Não tem esse negócio, por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Por trás não, irmãos, ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Deus fez a mulher para ser companheira, adjuntora, para estar ao lado dele. E diz o versículo 10 que se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas, aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Então, casal, irmãos, o nosso casamento deve ser essa corda trançada com 3 fios, o marido, a esposa e Jesus. A Bíblia diz que Deus foi testemunha do nosso casamento. Glórias ao nome de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, cuide da vida espiritual do seu cônjuge. Ajude ele, ajude ela. Não faça programação, não tome decisões no seu trabalho, na sua vida profissional ou pessoal que vá afetar a vida espiritual do seu cônjuge. Se preocupe com ela. Será que ela está pronta para subir no arrebatamento? Será, minha irmã, que o seu marido está pronto para ir para o céu? Se vier, chegar no dia de culto, no horário de culto, e ele disser que não quer ir, está esfriando, você estimule ele a vir à casa do Senhor, estimule ele, irmãos, a ser um crente fiel a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, muitas esposas, irmãos, não incentivam seus esposos a serem crentes. Muitas esposas criticam às vezes porque o irmão gosta de fazer a obra de Deus, gosta de ir na igreja, não ajuda, não estimula ele a se envolver com as coisas de Deus e fica com ciúme de Jesus, com ciúme da igreja. É claro, irmãos, que às vezes tem obreiro que é exagerado, que não tem sabedoria, dá mais atenção à igreja do que à esposa. Nós não concordamos com esses exageros, mas também, irmãos, tem esposas que são muito dominadoras, egoístas, e que só quer o marido dela para botar dentro de um carro e passear para cima e para baixo para fazer lazer, não quer caminhar na obra de Deus, não incentiva o seu esposo a ser crente, a caminhar para a casa do Senhor. E eu já conheço e já vi casos, irmãos, de esposas que não ajudam o esposo, e aí
o cidadão lá se desvia e vai para o mundo, irmãos, e entra pelo caminho do adultério. E tem gente sofrendo até hoje, irmãos, pedindo a Deus que ele fosse crente, que ele volte para a igreja, e está sofrendo. Então ajude o seu cônjuge, cuide da vida espiritual dele, cuide das necessidades afetivas e de autoestima do seu cônjuge. Todo mundo tem carências emocionais, todo mundo tem necessidades afetivas que são importantes de serem supridas dentro do casamento. Minha irmã, encha a bola do seu marido, encha o seu marido de elogios, cuide dele, respeite o seu marido, reconheça a liderança dele no lar, elogie ele, não queira, irmã, competir com ele, não queira usurpar a função de liderança da família que Deus deu a ele. Respeite o seu marido, honre o seu marido na presença dos seus filhos, honre o seu marido na presença de todos, que ele vai cada vez mais sentir o desejo de entregar a sua vida, a vida dele por você, amar você. Por outro lado, irmãos, a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, uma palavra muito importante para os maridos. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que sejam mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. O marido tem um dever, irmãos, de tratar bem a esposa. Marido ruim, marido que é ruim para a esposa. Marido, irmãos, que faz a esposa sofrer. Marido, irmãos, que faz a esposa chorar toda hora. Esses maridos ruins de correr água, irmãos. Não adianta estar dando glória a Deus e aleluia, falando língua estranha, porque a oração dele não sobe, não passa do teto, não passa do forro. As suas orações são impedidas. A mulher, irmãos, precisa e deve ser tratada com carinho. A Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. E quem ama, cuida. Quem ama, não maltrata. Então, irmãos, é fundamental. Cuide em satisfazer as necessidades materiais do seu cônjuge. Todos nós, irmãos, temos necessidades materiais. Não deixe, meu irmão, a sua esposa ser privada de determinadas coisas. Por que você só quer pegar todo o dinheiro para comprar passarinho, para comprar moto, para botar na caixa, para aplicar no CDB, para não sei o que lá, e nunca tem dinheiro para comprar uma sandália nova para a esposa, nunca tem dinheiro para pagar um cabeleireiro, uma escova lá para a esposa, nunca tem dinheiro para comprar nada, que ajude, que seja da necessidade dela. Não pode, irmãos. Cuide em satisfazer as necessidades materiais do seu cônjuge. Cuide em satisfazer as carências sexuais do seu cônjuge. 1 Coríntios capítulo 7, a Bíblia diz que o homem tem o dever de satisfazer sexualmente a sua esposa. Assim também a esposa tem o dever de satisfazer sexualmente o seu esposo. Quem ama, cuida, e o casal, irmãos, deve cuidar um do outro. O marido cuidando da esposa, a esposa cuidando do marido. Outra coisa importante na família é o cuidado dos pais com os seus filhos. Fazer menino é bom, irmãos, mas criar dá trabalho. Fazer menino é bom, mas criar tem desafios. Desafio hoje, desafio amanhã, desafio depois de amanhã e desafio sempre. Então, os pais precisam, irmãos, cuidar dos seus filhos. Os filhos são herança do Senhor, são bênçãos que Deus dá, são galardões de Deus para nós e devemos cuidar deles. Os nossos filhos são do Senhor. E eu sempre disse a Deus: Senhor, eu quero filho para povoar o céu e não para povoar o inferno. Eu prefiro um filho pobre, crente, que vá para o céu, irmãos, do que um filho rico, desviado e vá para o inferno. Nada neste mundo, irmãos, é mais importante do que a salvação da alma. Jesus disse: o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Cuide, meu irmão, da vida espiritual do seu filho. Cuide, minha irmã, da vida espiritual da sua filha. Ah, pastor, mas a partir de que idade eu devo cuidar? É quando a sua esposa está grávida, já deve começar a cuidar. Comece já a orar pelos seus filhos, já durante a gravidez. Cuide logo, irmãos, porque criança é como uma terra virgem. A primeira semente que é semeada ali no coração é a que vai crescer e tomar de conta do terreno. Não deixe as tiriricas do mundo invadir o terreno do coração dos seus filhos. Mas antes disso, semeie a semente da palavra de Deus no coração dos seus filhos. Aleluia, glória a Deus. Muitos pais, irmãos, se preocupam em dar uma boa escola para os seus filhos. Muitos pais se preocupam em dar um celular novo para os seus filhos. Dá tudo aquilo que eu não tive, eu vou dar para os meus filhos. E dá tanta coisa, e paga viagem para o exterior, e paga curso de inglês, e é curso de dança, é curso de teatro, é curso de bailarina, é curso de informática, é curso daquilo outro, e não sei o que mais lá, irmãos. Mas não tem o mesmo empenho para vir para a escola dominical com o menino. Não vem para a escola dominical com os filhos. Qualquer coisinha, não vai hoje não. O menino na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta, vá dizer lá que não quer ir para a escola de 7 horas da manhã. Não quero ir para a escola hoje não. Que conversa é essa? Levanta, larga de preguiça, vamos lá e vai para a escola e chega na hora, irmãos. Agora quando é domingo, na hora da escola dominical, não quero ir hoje não, para a escola dominical não. Bichinho está cansado, a semana todinha acordando cedo, é bom que no domingo durma mais tarde. Irmão, acordar de 9 horas, ainda está cedo, pelo amor de Deus. Escola dominical de 9 horas, então já dormiu de 7 até 9, já dormiu demais. Venha para a escola dominical com o seu filho, traga seu filho para o culto de doutrina, traga o seu filho para a casa do Senhor, invista na vida espiritual dos seus filhos. Procure saber o que é que eles estão aprendendo na escola, o que eles estão aprendendo com os coleguinhas, o que é que eles estão aprendendo aí com o mundo, com os podcasts da vida, com as mídias sociais. Cuidado naquilo que os seus filhos estão aprendendo. Cuide da vida espiritual dos seus filhos. Não tome decisão na sua vida que vai prejudicar a vida espiritual dos seus filhos. Eu tenho praticado, irmãos, o princípio na minha vida, e eu tenho tido sonhos, e Deus já realizou muitos sonhos na minha vida. Não tenho nada de que reclamar, mas tudo que eu pedi a Deus, eu dizia: Senhor, eu quero isso, mas seja feito a tua vontade. Se o Senhor vê que isso vai ser bom para a minha vida espiritual, para a vida espiritual da minha esposa, para a vida espiritual dos meus filhos, que o Senhor abre essa porta. Mas se o Senhor vê que vai ter dificuldade, vai ter problema, que isso vai ser um tropeço na vida espiritual de qualquer um da nossa família, que o Senhor feche a porta, porque, irmãos, é melhor estar no centro da vontade de Deus. Tem pais, irmãos, que de forma irresponsável, muda de igreja, vai para aqui, vai para acolá, e faz não sei o que, briga aqui, briga ali, diz não sei o que, não quer nem saber qual é o impacto daquilo na vida dos seus filhos. Nossos filhos, irmãos, precisam de referência. Nossos filhos precisam olhar para o pai e para a mãe e enxergar nele pessoas ajuizadas, pessoas sensatas e de juízo. Ver que o pai e a mãe sabem qual é o caminho certo, sabem qual é a direção certa. Mas, irmãos, um homem banana casado com uma mulher abacaxi é uma tribulação na vida dos filhos. Essa meninada fica sem referência, fica doida aí no mundo, e elas vão ser orientadas, doutrinadas e influenciadas pelos chamados digitais influência, pelas um bocado de pipa voada que tem aí na internet, que não sabe cuidar nem da vida deles e quer influenciar a vida dos outros. Cuide, meu irmão, das necessidades afetivas e de autoestima dos seus filhos. Quantas crianças, adolescentes e jovens, irmãos, têm problemas emocionais sérios, traumas emocionais sérios, problemas sérios de ansiedade, de depressão, traumas disso, daquilo e daquilo outro. E os pais não veem, os pais não enxergam. Todo mundo está vendo. Rapaz, aquele menino de fulano tem problema. Aquela menina de fulano, eu acho que aquilo não é normal não. Aquele comportamento ali, alguma coisa está acontecendo.
Mas, irmãos, só o pai e a mãe que não vê. Só o pai e a mãe que não enxerga. Às vezes o adolescente está sentindo uma profunda tristeza. Vive trancado dentro de um quarto, irmãos. 24 horas, não bota a cabeça fora, não abre nem a janela. Não gosta nem de ver a luz, só gosta de trevas. E às vezes o pai e a mãe estão tão ocupados em estudar, em trabalhar, em ganhar dinheiro, em fazer negócio, e alguns até em fazer a obra de Deus, e não vê que o filho está clamando, não vê que o filho está passando angústia, está sofrendo. Oh, aleluia. Reite coma nagai, filho de coma nagai. Deus está requerendo de nós pais, irmãos, aqui nesta noite, tenhamos cuidado com os nossos filhos, abramos os nossos olhos para detectar as necessidades afetivas, as necessidades emocionais dos nossos filhos. Vamos ajudar os nossos filhos. Muitos filhos, irmãos, não são amados pelos pais, não são cuidados pelos pais. Dá vários sinais, dá vários gritos de socorro, e ele não ouve, está ocupado com tanta coisa. Ela não ouve, está ocupada com tanta coisa. E o diabo, irmão, se aproveita dessa fragilidade do rapaz e da moça e levanta um mau elemento na sociedade para influenciar aquele filho, aquele adolescente, aquele jovem para o caminho do mal. Quando não pega aquele menino e leva ele ao suicídio. Tenhamos cuidado, irmãos. Cuidemos dos nossos filhos. Nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Cuide dos seus filhos enquanto há tempo. Cuide em suprir as necessidades materiais dos seus filhos. Ajude os seus filhos. Se você pode, então dê. Se não pode, não dê. Não vá fazer nada além do que pode. Não dê nada para se mostrar. Não dê nada para aparecer, para ostentar. Deus não se agrada de ostentação. Mas se você pode, ajude seu filho. Faça o melhor por ele. Cuide das necessidades materiais dele. Cuide do futuro dos seus filhos. Prepare eles para o futuro. Nós lemos aqui hoje, à tarde, Tito capítulo 2, versículo 4, as mulheres de mais idade, elas precisam exercer a obrigação e a responsabilidade de ensinar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem boas donas de casa e etc, etc. Cuide, do futuro das suas filhas, oriente elas para a vida, oriente elas para o casamento. Cuide do seu filho, meu irmão. Ensine esse menino a ser homem. Ensine esse menino a ter responsabilidade. Ensine esse menino a se preocupar com o futuro. Ele não pode viver a vida todinha vagabundando. Ele não pode viver a vida todinha só brincando. Ele tem que semear hoje para colher amanhã. Como é que vai colher bons frutos amanhã se hoje não semear a boa semente? Você é responsável pelo seu filho, para orientá-lo, para dirigi-lo, para conduzi-lo e dizer: meu filho, esse caminho não é certo, dessa maneira não vai dar certo, é por aqui. O pai é o líder da família, o pai é o cabeça do lar. A mulher e os filhos olham para o pai e espera dele uma palavra de comando para ele dizer: a direção é por aqui, o sentido é esse, o caminho certo é esse, andemos por ele, vamos lá, eu vou aqui e vocês vão comigo. Os homens têm que honrar o papel que Deus lhe conferiu na família de líder. O homem não pode ser banana, não pode, irmãos, ser um líder fraco. Ele tem que ser uma pessoa ajuizada, que saiba o que é certo, saiba o que deve ser feito e conduza a sua esposa, os seus filhos para os caminhos do Senhor, para aquilo que agrada a Deus. Meu irmão, não terceirize a sua responsabilidade para a sua esposa. Depois não vá reclamar se o povo vai chamar você de manicaca. Deus não se agrada de manicaca não, irmãos. Tem alguns aí até achando que é bonita. Essa manicaca, parece que é uma pessoa descolada. Não, irmãos. Deus não se agrada disso não.
Deus não quer que o homem seja machista, truculento, que seja autoritário, jamais. Mas homem manicaca, que não assume a responsabilidade de líder da família, de cabeça da família, não está agradando a Deus. E a mulher da mesma forma. A mulher não do marido, ela não pode querer usurpar o papel do marido, cada um no seu papel, cada um exercendo a sua função conforme a Bíblia orienta, e assim, irmãos, cada um fazendo a sua parte e cada um cuidando uns dos outros, a família será abençoada. Então, o marido cuidando da esposa, a esposa cuidando do marido, os pais cuidando dos filhos e os filhos, irmãos, cuidando dos pais. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, é triste a gente ver muitos idosos sofrendo a solidão, sofrendo a rejeição da família. Pessoas idosas, irmãos, que estão sós, e tem filho, tem filha que não liga, que não dá atenção. Honre seus pais, pois este é o primeiro mandamento com promessa, diz Efésios 6:2. Os filhos que honram os pais são abençoados, irmãos. Mas os filhos que não honram os pais, filhos, irmãos, que não respeita pai e mãe, filho que até agride pai e mãe, com palavras e às vezes até fisicamente, são filhos amaldiçoados, que não vai viver muito tempo. Porque, irmãos, um filho que bate em pai, que bate em mãe, irmãos, ele vai lá no mundo, irmãos, querer bater em alguém que não vai aguentar e vai pipocar ele e ele vai para o inferno. Não tem vida longa. Filho rebelde, filho que não honra pai e mãe, não tem a bênção de Deus. Mas aquele, irmãos, que é um bom filho, aquela que é uma boa filha, que honra, que obedece o seu pai, que obedece a sua mãe, que considera o seu pai, que considera a sua mãe, tem a bênção de Deus. Este é o primeiro mandamento com promessa, conforme diz Efésios capítulo 6, versículo 2. Mesmo independentes e casados, os filhos não deixam de ser filhos e não são isentos de suas responsabilidades para com os pais. Muitos pais, irmãos, na fase da idosa, da melhor idade, como chamam, às vezes sofrem de enfermidades, precisa de alguém que durma com ele, precisa de alguém que leve ao médico, que administre um remédio, que cuide. E quantos pais, irmãos, não estão tendo essa assistência dos filhos? Quantos filhos e quantas filhas, irmãos, estão negligenciando esse cuidado com os pais? É muito triste ver um negócio desse. Os filhos devem honrar os seus pais, cuidar também dos seus pais, não podem ser ingratos. Os pais cuidaram deles, deram a vida por eles, e agora os pais estão precisando, e aí cada um quer cuidar da sua própria vida. Cada um tem os seus negócios e não dá atenção aos pais. Deus não se agrada disso. Deus quer que os filhos também cuidem dos seus pais. E por fim, irmãos, é importante numa família que tem amor, que tenha o cuidado dos irmãos uns pelos outros. É muito bonito, irmãos, ver uma família unida, em que os irmãos são todos unidos. É muito bonito de se ver. Mas uma família, irmãos, que os irmãos vivem brigando como gato e cachorro, é muito feio, é uma vergonha para o pai, é uma vergonha para a mãe, é uma vergonha para todo mundo. Deus quer que os irmãos sejam unidos. Eu tenho 2 filhos, irmãos, e eu sempre digo para todos 2, vocês devem ter muitos amigos, mas o maior e melhor amigo seu tem que ser o seu irmão, o seu irmão tem que ser o seu melhor amigo. Então, irmãos, é importante essa união. Os irmãos devem desenvolver uma relação de amizade e companheirismo uns com os outros. A pessoa, eu até brinco com os meus filhos, olha, eu chego para um e digo, olha, a pessoa aqui na face da terra que tem o DNA mais parecido com o seu é seu irmão. O DNA dele é mais parecido com o seu do que o meu. E cuide dele, ajude um ao outro. Ajude um ao outro. Se um prosperar e o outro, mais e o outro prosperar menos, não desampare o seu irmão. Dê atenção a ele.
Ajude ele. Glórias ao nome de Jesus. Amizade e companheirismo uns com os outros. Isso é fundamental. Eu tenho certeza, irmãos, que para qualquer pai que é ancião, para qualquer mãe que é anciã, quando vê os filhos unidos, irmãos, isso dá uma alegria, dá uma satisfação muito grande. Mas um pai e uma mãe, irmãos, vendo que tem dois filhos que são intrigados um com o outro, que não se falam um com o outro, irmãos, isso é um desgosto muito grande. O amor entre os irmãos deve motivar o cuidado de uns pelos outros. O amor, irmãos, é fundamental. O amor é o azeite, né, que vai fazer com que toda a engrenagem funcione. A família é como um motor composto de várias peças conectadas umas às outras, né? E deve diariamente essas peças serem lubrificadas, né, com o verdadeiro amor. Quem vai azeitar toda a maquinaria, irmãos, é o amor verdadeiro. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo do amor, diz aqui algumas características do amor. Eu falei hoje à tarde que amor não é um mero sentimento, mas amor é uma decisão, é uma obrigação, é uma atitude e um propósito. Diz o texto sagrado, 1 Coríntios 13, 4, o amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, nem é presunçoso, o amor não é orgulhoso, não é grosseiro. O amor não exige que as coisas sejam da sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que é filho, você que é pai, você que é mãe, você que é irmão, peça a Deus nesta noite este amor na sua vida. Peça a Deus nesta noite para que você seja um filho melhor, para que você seja um irmão melhor, para que você seja um pai melhor, para que você seja uma esposa melhor. Não existe ninguém perfeito, não existe nenhuma família perfeita, mas nós estamos aqui, irmãos, diante de Deus que conserta tudo, diante de Deus que restaura famílias, diante de Deus que transforma corações. Não deixe de lutar pela sua família, não deixe de lutar pelo seu casamento, não deixe de lutar pelo seu filho que está rebelde, não deixe de lutar pela sua filha que está dando trabalho. Apresente ela diante de Cristo, apresente ela diante de Deus através das suas orações e súplicas, porque o Espírito Santo é poderoso para trabalhar nos corações. O diabo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Deus quer, irmãos, que as nossas famílias desfrutem da bênção dele quando cada um de nós cumpre o seu papel conforme o manual de instruções da família, que é a palavra de Deus. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé nesta noite e eu quero fazer oração por todas as nossas famílias, por todos nós nesta noite. Vamos orar, irmãos, vamos nos humilhar na presença de Deus. Vamos confessar diante do Senhor as nossas falhas, as nossas fraquezas. E vamos, meus irmãos, assumir o compromisso, aleluia, de ser um marido melhor, de ser uma esposa melhor, de ser um pai melhor, de ser uma mãe melhor nesta noite, aleluia. Eu não quero saber da sua fraqueza, mas apresente diante de Deus. Eu não conheço os seus problemas e as suas dificuldades, mas Deus conhece e sabe. Glórias ao nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus amado, Deus eterno, Deus de misericórdia, estamos aqui na Tua presença nesta noite, Senhor. Cada família aqui presente, cada família aqui representada, contempla, Senhor, com olhar de misericórdia. Ajude e abençoe, Senhor, a cada um de nós. Não somos perfeitos, nós temos falhas, temos fraquezas, temos limitações, ó Pai, mas estamos aqui diante de Ti, pedindo perdão pelas nossas falhas, pedindo perdão pelas nossas fraquezas, e estamos aqui humildemente, Senhor, diante de Ti, na Tua presença, pedindo a Ti, Senhor, trabalha na nossa vida,
Faz de mim um esposo melhor. Faz de mim um pai melhor, Senhor. Contempla, Senhor, cada esposa nesta noite, ó Deus. Faz dela uma esposa melhor. Faz dela uma mãe melhor. Meu Deus, contempla todos nós. Faz de cada um de nós um filho melhor, Senhor. Meu Deus, meu Pai, ajude, Senhor, para que possamos amar os nossos irmãos. Meu Deus, meu Pai, contempla cada família aqui presente, contempla cada família aqui representada. O Senhor conhece o problema de cada um. O Senhor conhece, Senhor, as dificuldades de cada família, ó Pai. E Tu és poderoso para dar vitória, meu Deus. Repreende os laços de adultério, repreende, Senhor, os laços de divórcio, repreende toda ação maligna para destruir as famílias, ó Pai. Cobre-nos com Teu sangue, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Eleva os nossos olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O teu socorro, irmão, não vem através do divórcio. O teu socorro, irmão, não vem através do divórcio. Não é a justiça que vai botar jeito naquele homem, mas são as suas orações de Deus. Deus vai entrar com providência e vai transformar aquele coração duro. Aleluia! Irmãos, nós somos crentes e cremos no poder da oração. Cremos no poder de Deus de intervir em toda e qualquer situação. Nada está perdido. Batalhe e lute pela sua família. Deus não quer que nenhum se perca. Glórias a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.